Graça e paz, meu amado querido irmão e irmã. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Se é a sua primeira vez no canal, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e em todas as redes sociais para que mais pessoas venham a ler a Bíblia toda em um ano conosco. Estamos seguindo a ordem do texto da Daily Bible in Chronological Order, que é uma Bíblia em inglês, criada por F. LaGard Smith e publicada pela Harvest House Publishers. Até a gravação deste vídeo, não existe uma versão em português desta Bíblia. Portanto, estarei traduzindo o texto e colocando o texto aqui em português à minha direita para que todos possam ler juntos. Eu gosto dessa Bíblia porque ela faz um ótimo trabalho em organizar o texto sagrado de acordo com a ordem dos acontecimentos. Além disso, esta Bíblia harmoniza todos os textos repetidos, como, por exemplo, nos livros do Pentateuco, Reis e Crônicas e também nos Evangelhos. Vamos então à leitura de hoje. 1º de janeiro, começo da humanidade, a criação, desde a criação até cerca de 2100 a.C. O início. É possível imaginar uma época em que nada existia? Tire o brilho do sol, por exemplo, e da lua e das estrelas à noite. Como seria a vida sem eles? Tire as nuvens, o céu, os rios e os oceanos. Imagine a terra sem seres humanos, animais, peixes, pássaros, grama, árvores ou plantas de qualquer tipo. Como seria a terra completamente nua? Na verdade, como seria se não houvesse nenhuma terra? Nenhum universo, nada. O universo existiu para sempre. Nunca houve um tempo em que teve um começo. Certamente deve ter tido um começo. Mas quando teria sido? Como tudo isso teria acontecido? O que fez isso acontecer? Com que propósito, se houver, isso aconteceu? Quem sou eu? De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Desde o início da história registrada, homens e mulheres de todas as gerações, culturas e lugares têm buscado as respostas para essas perguntas. Alguns dizem que tudo aconteceu por acaso, sem nenhum motivo ou propósito. Mas, dado que parece ser um design inteligente e ordem em todo o universo, uma origem por acaso parece difícil de aceitar. E a vida sem sentido parece claramente contrária à própria mente que busca um sentido. Então, quais são as respostas? De onde eu vim? E por que estou aqui? Como tudo começou? O relato da criação. Gênesis capítulo 1. A criação do universo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao juntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia.
E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã o 4º dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o 5º dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E assim Deus criou o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. Gênesis capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. A formação do homem. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Adão e Eva. A resposta é Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus existia antes de o universo existir, e foi Deus quem fez tudo acontecer. Que poder e majestade deve acompanhar este Deus? O relato de Gênesis, dos primórdios de todas as coisas, é uma revelação que atribui a criação a um ser supremo, todo-poderoso, onisciente e cheio de propósito, um Criador vivo e Deus espiritual agindo com deliberação significativa. Ao documentar a criação do homem, o relato sugere que Deus fala com mais de uma voz ao realizar sua criação. A implicação é que há uma plenitude nessa personalidade divina, uma plenitude que será mais completamente revelada à medida que o texto bíblico se desdobra. Ainda mais significativo é a declaração de que, de alguma forma distintamente diferente de todas as outras criaturas, a humanidade foi criada à própria semelhança de Deus. Certamente, isso não pode significar que é uma semelhança física, que a semelhança é uma semelhança física,
uma vez que Deus existia antes de qualquer coisa física existir. Portanto, provavelmente sugere como Deus, os seres humanos são essencialmente espirituais, possuindo inteligência, consciência moral e liberdade de escolha. Embora limitada pela forma humana, a humanidade recebe criatividade e pode exercer um grau de domínio sobre a criação de Deus e as criaturas menores dentro dela. Que pensamento incrível que a humanidade, tanto masculina quanto feminina, deveria ser tão honrada pelo Criador, como se, para sublinhar o significado da criação da humanidade, a revelação do Gênesis oferece um relato especial do primeiro homem e da primeira mulher, conhecidos como Adão e Eva. Adão é formado primeiro de elementos da terra, como se Deus, trabalhando como um oleiro, o moldasse como um pedaço de barro. Então Eva é formada por parte do próprio corpo de Adão, sugerindo uma totalidade e unidade entre o homem e a mulher, particularmente quando os dois estão unidos na relação matrimonial, que é instituída com este primeiro casal. Tanto Adão quanto Eva compartilham a singularidade de terem recebido uma inspiração divina do Espírito de Deus que os diferencia de todas as outras criaturas. Eles recebem domínio sobre as criaturas e são colocadas em um jardim de vegetação exuberante em um lugar chamado Éden, uma área associada aos rios Tigres e Eufrates, logo a leste do deserto da Arábia, no Oriente Médio. Aqui no Éden, Adão e Eva vivem uma época de inocência, até que ambos sejam tentados por uma serpente a comer de um determinado fruto que Deus os proibiu de tocar ou provar. Embora uma explicação completa esteja faltando, parece que a serpente está sendo usada nesta ocasião por Satanás, ou o diabo, que posteriormente será identificado como o adversário de Deus no reino espiritual e o grande tentador da humanidade para fazer o mal. O efeito da desobediência de Adão e Eva a Deus é um novo conhecimento do pecado e da realidade da punição. Seu pecado não apenas produz sentimentos de vergonha, medo e culpa, mas também resulta em consequências mais específicas para toda a humanidade, que será vista em cada geração subsequente, participando de sua própria desobediência à vontade de Deus. A punição final, no que diz respeito a Adão e a Eva, pessoalmente, é o banimento do jardim com toda a sua facilidade e prazer. Eles, como todas as gerações posteriores, devem enfrentar as dificuldades e lutas que a vida na terra impõe. Gênesis, capítulo 2, versículo 5 em diante. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion. E o que rodeia a terra de Cuxi, é o que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Síria. E o 4º rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar,
para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. A formação da mulher. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu o nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis capítulo 3. A queda. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da terra, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me destes para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado.
porque você é pó e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Louvado seja o Senhor! Assim nós concluímos a leitura de hoje, do primeiro dia da nossa leitura da Bíblia toda em um ano. Deixa eu puxar aqui as minhas anotações. Bem, se você estava pela primeira vez aqui no canal, peço que você deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho, compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e também em todas as redes sociais para que mais pessoas possam vir até o canal e possam ler a Bíblia toda em um ano conosco. Então nós vamos ficar por aqui por hoje. Amanhã nós voltaremos para continuarmos lendo a Bíblia toda em um ano. Que Deus te abençoe e até amanhã.